Vendo a mesa? Estou vendo pão, estou vendo cálice. Fala de ceia, todo domingo, todo primeiro domingo. Se a gente pensar no ano, né? Já foi aí na 7ª ceia, talvez a 8ª, já que a gente sempre faz uma ao retiro, faz 2 em fevereiro, março, não lembro se esse ano nós fizemos assim. E eu confesso, irmãos, que acho que a gente não precisava nem falar nada sobre ceia. Você que está aqui, com certeza, poderia, de alguma maneira, colocar aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, ou a sensação que você tem quando você olha o pão, quando você olha o cálice, quando você olha essa mesa nessa manhã. Você sabe muito bem o que significa, você sabe o quão representativa é para nós essa mesa. E Paulo, em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 14, ele faz uma declaração que é fundamental para nós podermos estar aqui nessa manhã, para nós podermos nos dizer cristãos, para nós podermos viver a vida que a gente leva. Porque eu posso te perguntar essa manhã, por que você está aqui? Eu posso te perguntar essa manhã, por que você está na igreja? Posso te perguntar, por que você está aqui participando? Ou para alguns, eu nem lembrava que era ceia hoje. Então, dá bem para tudo. Mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, nós estaríamos aqui talvez falando de alguém que estava morto, que morreu, está morto, que deixou algumas coisas significativas para nós, algumas coisas importantes. Eu gosto sempre de pensar, irmãos, de algo que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu era um jovem ainda, que alguém me disse: mas sim, você já pensou se tudo isso for uma mentira? Se Jesus morreu mesmo, não está vivo, se o cristianismo não é nada disso, se ele não vai voltar, qual é o sentido então? Eu gosto de lembrar, irmãos, que aquilo que Jesus deixou, as palavras de Jesus, os ensinamentos, ou especificamente como ele viveu, é tão importante para nós, irmãos, porque se nós vivermos como ele viveu, ou tentarmos viver como ele viveu, seguindo aquilo que ele deixou para nós, aquelas palavras que foram registradas lá nos evangelhos, lá no Sermão da Montanha, ou palavras de homens como Paulo, que fazem tão significado para nós quando nós lemos, se nós seguirmos essas coisas, irmãos, nós teremos com certeza uma vida muito melhor do que nós poderíamos ter se nós olhássemos pelo prisma, pela direção de que o mundo jaz o maligno e o mundo é mau, irmãos. E se nós então de alguma maneira não tivermos o entendimento de que Cristo é amor, então nós vamos viver em guerra no nosso lar, em guerra no nosso trabalho, em guerra com todos. E tem muitas pessoas que vivem assim. Mas a nossa fé, irmãos, essa que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14, que ele diz assim: é inútil essa fé se vocês não creem que isso aqui, irmãos, é só uma lembrança. Uma lembrança, irmãos, primeiro da morte. Porque a verdade é que ele está vivo, essa é a nossa fé. E nós estamos aqui dizendo que tudo é para ele, porque dele, por ele são todas as coisas. Irmãos, isso inclui não só o que nós cantamos, mas isso inclui o que vivemos. A nossa vida é dele, a nossa vida é para ele, tudo que fazemos é por ele, para ele. Mas por que tudo é para ele, Leandro? Mas por que se eu que trabalho, se eu que pago as minhas contas, se eu que... Por que, irmãos? Porque foi nesse momento aqui que nós relembramos todos os meses, mas poderíamos relembrar todos os domingos. Você deveria lembrar desse momento todos os dias, seja todo dia, quando você acordar, quando você for descansar. Lembrar, irmãos, que ele pagou um preço altíssimo para nos perdoar. Ele pagou um preço altíssimo para nos salvar. O castigo que traz a paz para nós hoje foi o que foi colocado sobre ele. E o pão que você vê nessa manhã, o pão que você vai comer, nos relembra do
partido, assim como o corpo dele foi partido, mas poderia estar até mais esmigalhado, porque ele foi judiado naquele momento, naquela cruz, assim como esse suco de uva que nos remete ao vinho, que nos remete à cor do sangue dele derramado naquela cruz. Então nessa manhã, irmãos, nós lembramos da morte, e essa lembrança nós podemos dizer que ela é um paradoxo para nós, porque morte normalmente, irmãos, ou sempre é uma lembrança cheia de tristeza, e nós, mesmo sabendo que ele está vivo, nós lembramos da morte dele com tristeza, porque a nossa culpa recaiu sobre ele lá no Calvário. Fomos nós, com os nossos pecados, que podemos dizer que o matamos, e nós devemos recordar isso inicialmente com tristeza. Isaías 53:5 diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, eu e você, culpados. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. E o paradoxo, irmãos, é porque, assim como é uma lembrança de tristeza, imediatamente é uma lembrança de muita alegria, porque foi através deste sacramento que nós podemos participar nessa manhã, foi através desse sacramento que nós podemos rememorar a cada primeiro domingo do mês, a cada dia, a cada domingo, a cada momento, que esse sacrifício nos trouxe uma união com Cristo. Nós somos então comprados, agora nós somos filhos. Através da morte dele, ele nos deu vida, sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. E através desse sangue derramado que nós temos redenção. É através desse sangue, irmãos, que nós temos salvação. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: nele temos a redenção por meio de seu sangue. Por meio do sangue nós temos o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, as riquezas da graça. Graça essa, irmãos, que nos permite participar dessa manhã. Graça essa que foi escancarada naquela cruz. E não tem riqueza maior para nós, irmãos, do que receber essa salvação, do que receber essa redenção. Através desse sangue também, irmãos, nós somos purificados de todo o pecado. Através desse sangue, irmãos, como diz lá em 1 João 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É através desse sangue, irmãos, que nós somos redimidos, salvos, justificados, purificados. E quando nós falamos em justificação, nós podemos ler o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E quando nós usamos o termo justificados, irmãos, nós estamos dizendo que nós fomos inocentados, que nós fomos isentos de qualquer responsabilidade. Nós podemos lembrar que a dívida foi paga lá na cruz, nós não devemos mais nada. Isso, irmãos, é motivo de alegria, isso é motivo de celebração para nós, porque a morte nos traz então alegria. Você está feliz aí? Você está alegre? Você está alegre nessa manhã? Independente da circunstância, irmãos, independente dos boletos, independente do que a gente tem na primeira semana do mês, começa o novo mês, os desafios se levantam novamente. Nós sabemos disso, faz parte da nossa vida, mas nós podemos lembrar que nós somos redimidos, justificados, purificados, salvos, e nessa manhã nós podemos comemorar e celebrar. Festa! Eu estou na caixa de rojão aqui. Nós ceamos para relembrarmos a morte dele, mas nós ceamos também para relembrarmos, irmãos, que nós somos, que eu e você participamos de alguma maneira do próprio Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vive em mim.
Cristo vive em você, e por causa disso a nossa vida está cheia desse Deus, e nós precisamos agora viver essa vida que continuamos vivendo na carne, vivendo pela fé, na fé que temos nele, na fé que temos nesse sacrifício, na fé que temos em olhar para essa mesa e celebrar, e olhar para essa mesa e nos alegrar. Em Efésios 5,30, Paulo fala que somos membros do corpo de Cristo. O pão partido, o cálice que bebemos revelam para nós a participação que temos no corpo e no sangue de Jesus. Isso significa, irmãos, que como nós sabemos, nós somos um em Cristo. Eu e você, nós somos um em Cristo. E em virtude dessa união com Cristo, por conta do sacrifício, nós nos tornamos membros de um só corpo. Somos um só corpo, irmãos. E se nós somos um só corpo, nós somos membros uns dos outros. Eu, você, Cristo, fazemos parte de um corpo só. Romanos 12,5, Paulo fala, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os corpos. Somos um só corpo. Todos nós em Cristo, sem qualquer separação, sem qualquer discriminação. A mesa hoje é para todos, irmãos. Não importa a cor, não importa nada. A mesa hoje é para todos. Nós que estamos aqui, que fazemos parte desse corpo. Por que ceamos? Porque lembramos da morte. Porque participamos do corpo de Cristo. Em terceiro, irmãos, e último, para que possamos renovar a nossa esperança. Talvez esse seja um exercício que deveria ser diário nas nossas vidas, irmãos. A lembrança do que Jesus disse para nós lá em João, capítulo 14, versículo 1 e 3, que diz o seguinte: não se perturbe com as vocês. O versículo começa com baita desafio, né? Você consegue não ter o coração perturbado? Mas ele fala, não se perturbe. E ele dá a receita na sequência do versículo, porque ele fala, creiam em Deus. E creiam também em mim. Não se perturbe, creia. E o versículo fala, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiverem. Irmãos, nós participamos da ceia e esse momento deveria nutrir a nossa alma. Esse momento deveria nos encher de esperança, porque nós podemos lembrar que Ele está vivo. Nós podemos renovar a nossa esperança nessa manhã. Irmãos, talvez eu fale isso toda a ceia, mas é importante repetir. Não existe nenhum poder no pão e no vinho sozinho. Existe poder naquele que é o pão da vida. Existe poder no sangue de Cristo. E nós cremos nisso, irmãos. Mas os elementos aqui trazem para nós essa consciência e esse momento de agradecimento, esse momento de, muitas vezes, de reflexão. E quando nós participamos com confiança, nós participamos com entendimento, isso deve ser uma bênção nas nossas vidas. Porque nós podemos nos abraçar, e nós podemos comemorar, e nós podemos celebrar, e nós podemos renovar assim a nossa esperança. Lembrando que esse corpo foi dado por nós, em favor de nós. É isso que diz lá em 1 Coríntios, o texto da ceia. E é o sangue que foi derramado em favor de nós, em favor de você, em favor de mim. Quando nós recebemos essas palavras com fé, irmãos, o nosso coração se enche de alegria, de gratidão, de amor e de devoção. Se você não está feliz hoje, nós vamos orar para que você seja cheio, irmãos, para que você tenha a sua esperança renovada e isso alegre no teu coração, porque nada pode ser comparado com os 80 anos ou mais ou menos que nós vamos viver aqui com toda uma eternidade, que como disse Jesus aqui em João 14, Ele foi lá preparar um lugar para nós, e Ele vai voltar para nos levar.
Irmãos, de cada 10 versículos no Novo Testamento, 70% fazem referência a uma segunda vinda de Cristo. O Martinho Lutero fala algo especial para nós. Ele fala, uma das suas frases tão marcantes, significativas, ele fala: viva como se Cristo tivesse sido morto ontem, tivesse ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Irmãos, talvez essa seja a maneira que nós devemos viver a nossa vida. No dia de hoje, celebrar porque o túmulo está vazio. Nós não podemos encontrá-lo mais onde há morte, nós não podemos encontrá-lo mais naquele lugar, ele está vivo. E nós devemos então viver uma vida de devoção, com a esperança de que ele pode voltar a qualquer momento. Agora, daqui a um minuto, amanhã, pode ser que nós não vamos viver isso, mas nós acreditamos e a nossa fé nos leva a viver uma vida confiando de que ele está vivo. A mesa nos lembra disso. Que ele está vivo, que ele reina, que ele virá nos buscar, e por causa disso toda a honra, toda a glória é para ele. Vivemos essa promessa na sua volta, e é com essa certeza, irmãos, renovada, que nós podemos também renovar a nossa esperança, a gloriosa esperança, porque nós aguardamos ansiosamente os novos céus logo, no lugar onde nós estaremos lá comendo com o Senhor. Comeremos na mesa dele, na pátria dos irmãos. E nós não conseguimos entender e saber o que nos espera lá. Você pode montar todo o cenário que você quiser. Você pode pensar aí. Eu posso até te desafiar a pensar o que você vai querer quando você for lá. Pensa aí. Leandro, eu queria, deixa eu ver, eu quero morar numa casa lá, Rua de Ouro, né? Casa. Um conhecido meu há muito tempo atrás, quando eu era menino, ele falava que eu peço para Deus que minha casa tenha um campinho de futebol, para eu poder jogar futebol para você. Pastor Silas falava vai ter samba. Talvez para o André era melhor ter rock com o Paulo. Mas trata sem fim para andar de moto, trata de ouro, e não vai doer as costas. O que vai ter lá, irmãos? A gente não sabe, a gente não pode nem imaginar, O que a gente pode é confiar, irmãos, lembrar da morte, participar do corpo e renovar a nossa esperança, porque um dia ele virá, irmãos. E se ele não vier, na nossa geração, nós vamos fechar os olhos aqui, nós vamos abrir um outro lugar, irmãos, que não há choro, não há tristeza, não há dores, não há nada, irmãos. Irmãos, deixa o mortismo para lá, o colesterol. Mediante a isso, irmãos, como é que nós podemos nos aproximar dessa mesa? Não só da mesa simbolicamente, mas como nós podemos nos aproximar do Senhor? Primeiro, reconhecendo a nossa indignidade. Irmãos, nós não merecemos sequer uma migalha do pão da vida. Nós somos pobres, miseráveis. Isso não nos deveria dar nenhuma sensação de ficar numa situação, então eu sou um pobre coitado. Perante Deus nós somos, mas assim como nós olhamos a mesa e nós lembramos que Ele não está morto, está vivo, assim como nós olhamos a nossa indignidade, nós podemos celebrar imediatamente que Ele pagou o preço para que então nós fôssemos filhos. Eu sou indigno, mas eu me torno digno por causa do sacrifício dele, porque a dívida foi paga, eu fui justificado. Nós podemos orar como aquele publicano que batia no peito e falava: Deus tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E nós somos pecadores, mas nós somos pecadores alcançados pela graça de Deus, sangue derramado por nós. Agora nós podemos de alguma maneira nos aproximar, irmãos, precisamos de fé. Hebreus 4:2, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Irmãos, se nós não cremos,
Porque Hebreus 10:11, Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se essa postura de fé e de indignidade, que é importante a indignidade, irmãos, porque nós não merecemos nada. Não tem nenhum benefício mediante a você do que eu prego, que eu toco. Quem abriu a igreja não tem nenhuma vantagem sobre cada um de nós. Somos todos indignos. Se nós não cremos na graça, se nós não cremos que esse corpo partido, esse sangue derramado, isso não se ficou ali naquele lugar, se o corpo não está lá mesmo, então nós podemos viver uma vida crendo, de esperança renovada, porque Ele está vivo, e essa deve ser a nossa postura diante de Deus. Porque todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de forma indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue, pois quem come e bebe sem ser ele o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O sacrifício de Cristo, irmãos, faz com que a gente olhe o pão e o cálice. De alguma maneira, a gente pode até ficar constrangido, porque a gente não merece. Mas pela fé, nós podemos participar, recebendo a oferta de graça de Deus em nós. Cremos no sangue de Cristo vertido por nós, que nos justificou. E o texto da ceia, lá em 1 Coríntios 11, versículo 23 e 26, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. E nós estamos aqui participando, esperando Deus, nós estamos aqui esperando a tua vinda, porque cremos que a morte não te detém. Como cantamos, a morte venceste. Como diz John Owen, a morte morreu. E nós podemos continuar seguindo o conselho de Paulo no versículo 28, e ele fala: se examine. E nós podemos nos examinar nessa manhã, e nós podemos sempre nos examinar para comer e beber. Examine-se, coma e beba. E é interessante, irmãos, que aqui é um imperativo, aqui é uma ordem: examine-se a si mesmo, e vai, come e beba. Mas come e beba, examine-se, tenha essa consciência de que nós não somos dignos. Voltando ao exemplo do publicano, quando o publicano falava: Deus, tem misericórdia de mim, o outro religioso falava: eu jejuo, eu dizimo, eu vou na igreja 10 vezes, eu fico na portaria, eu toco, eu faço aquilo. Deus fala: atenção, mas tudo isso para quem? Porque dele, por ele, são todas as coisas. A nossa vida é só para ele. A nossa vida é só para ele. Quando nós, então, ofertamos todas essas coisas que eu falei na igreja, tocamos, cantamos, pregando, nós estamos fazendo isso para ele. Assim, quando nós cuidamos da nossa família, assim, quando nós estamos participando nessa manhã, juntos como um só corpo, que é esse o entendimento que nós temos. Nós podemos nos examinar, lembrar que nós não somos dignos, mas participar pela graça, não é por sua força, não é pela minha força, é por conta do sacrifício de Cristo lá na cruz, corpo partido, sangue derramado. É por isso que nós somos agradecidos, é por isso que nós somos felizes, é por isso que nós podemos participar da mesa, participar do corpo, participar da vida, juntos. Porque Ele pagou uma alta preço no nosso lugar. O autoexame, então, é na verdade libertador. Somos livres nessa manhã para participar. O entendimento que nós somos justificados, redimidos, salvos. E nós podemos fazer isso, irmãos, nos apropriando pela fé daquilo que é oferecido através do pão e do cálice.
Nós podemos nos apropriar pela fé da misericórdia, da graça, do perdão que é oferecido por esse que foi oferecido quando o corpo foi partido, quando o sangue foi derramado. É manhã de participar com o coração agradecido. É manhã de participar glorificando a Deus. Manhã de alegria, manhã de esperança renovada para nós. E a minha oração é que você seja profundamente abençoado, cheio de alegria, cheio de esperança renovada, porque nós podemos olhar de frente para essa mesa, nós podemos comer o pão, nós podemos tomar o cálice, nós podemos trocar o cálice, nós podemos participar juntos, com a certeza de que Ele está vivo. Ele nos ama, a graça dele nos alcançou, e nós estamos aqui com fé esperando até que Ele venha. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai,